Fala aí, campeões, um excelente dia, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. Estamos aqui iniciando, né, mais essa live campeã aí. E aí, hoje, o que eu quero estar falando aqui com vocês é um assunto que é muito bacana. Muita gente, às vezes, tem dúvidas também, e eu não falo isso não só por causa de mim, mas ao mesmo tempo também para que você possa fazer as suas escolhas, para que você possa se preparar, e isso para você é muito importante. Um ótimo dia, Marcos, seja muito bem-vindo. E é um tema que eu acredito que seja bem legal, bem bacana, mas não só como você escolher um coaching esportivo ideal, mas ao mesmo tempo também é você entender quais são as competências, o que compete a esse treinador mental, como e de que forma que ele pode te ajudar e você saber se realmente você está conversando com uma pessoa que entende, que sabe do assunto, que vai poder te ajudar a atingir os seus resultados e chegar até onde você deseja, né? Porque senão também fica muito naquela questão, será que eu estou com a pessoa certa? Será que está no caminho certo? E essa é a ideia de hoje, é a ideia aí da gente poder estar batendo esse papo, trazendo aí o bate-papo campeão, né? E aí, sem mais delongas, quando você pensa e imagina aí, né, no coaching ideal, por que que eu trago esse tema também? Primeira coisa, você já pensou o porquê que você precisa de um coaching esportivo? Por que que você precisa de um treinamento mental ou de um treinador mental? O porquê que é importante para você e para o seu desenvolvimento na sua carreira esportiva? Isso é um primeiro ponto. Então você precisa saber exatamente, você precisa entender o porquê. Por que que eu estou buscando isso? Aonde eu quero chegar? E isso vai te ajudar a nortear e muito a sua jornada, até para você entender verdadeiramente se você precisa ou se não precisa. Mas ao longo aqui dessa aula você vai entender ainda mais sobre o assunto. E se você for pensar cada vez mais com uma oferta maior de profissionais nessa área do coaching, não só dentro do coaching esportivo, mas em todas as áreas muitas vezes, você saber escolher o melhor profissional para o desenvolvimento da sua carreira esportiva vai ser muito importante, porque você não está falando simplesmente só do coaching, mas você está falando de você também. E quando você está buscando desenvolver é, a sua carreira esportiva, é fundamental você estar cercado de pessoas que possam te ajudar e acelerar o seu processo. Então, pessoas que vão te ajudar a levar você da onde você está para onde você quer chegar. Porque muitas vezes o conhecimento que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até onde você deseja chegar. Ou seja, entender, conhecer esse profissional vai ser muito importante para que você tenha plena clareza do que você está buscando. Se realmente é a pessoa que vai poder te ajudar a dar esse salto que talvez você não esteja ou não estivesse conseguindo fazer. E sem sombra de dúvidas, esse treinador mental é uma das melhores alternativas para a aceleração dos resultados dentro do mundo esportivo, desde que essa pessoa esteja preparada e ela saiba do que ela está falando. Então, hoje a gente ainda vai ver mais sobre isso. E hoje, se você se pega muito vendo o mercado de coaching, você vendo cada vez mais profissionais dentro do mercado, é possível você ver listados aí mais de 28 nichos, no mínimo, de coaches aí dentro do mercado, desde o coach financeiro, coach de vida, coach de relacionamentos e por aí vai, coach de concurso. Então, dentro disso é muito importante você saber qual é o profissional que você vai estar buscando, se ele tem similaridade com a sua área, com o que você está trazendo. Logicamente, por exemplo, se você está buscando desenvolvimento esportivo e aí você está conversando com alguém e fala, pô, sou coach de relacionamento. E aí você vai entender que é muito importante você ter essa clareza de saber, pô, será que é o cara que realmente vai me ajudar? Será que
além da formação que ele está falando que ele possui, ele tem esse tino junto com o esporte? Será que realmente ele entende? Será que ele vai conseguir me ajudar? Então é isso que a gente vai estar vendo aqui hoje. E fundamental, entenda qual é a sua meta, onde você quer chegar. Então, buscar um coaching esportivo sem um objetivo, de nada também vai adiantar, senão você vai ser um barco à deriva. Logicamente, o papel dele vai ser ajudar você também nesse sentido, de desenvolver e entender qual é o seu real objetivo. Mas você buscar um coaching esportivo por buscar, por achar legal, mas não ter clareza do que é e como funciona, tem que tomar um cuidado, pois senão você pode acabar não atingindo os resultados que você deseja, ok? Então, nesse sentido, se você for parar para imaginar, se você for parar para pensar, o que é, né, o coaching esportivo? Se você for ver na íntegra, ele é um processo, ele é um programa que visa acelerar os seus objetivos e os seus resultados esportivos. Ou seja, ele vai te ajudar dentro de todo desse panorama a fazer com que você consiga encontrar novos meios e novos recursos que talvez você não estivesse vendo, não estivesse enxergando, não estivesse conseguindo desenvolver, e vai trabalhar isso junto com você para que os dois juntos atinjam esse resultado, para que verdadeiramente você consiga atingir a sua performance. Mas teoricamente, se você for ver nas histórias, se você for analisar, o coaching esportivo ele surgiu lá em 1974, mais ou menos. Então, não sei se você já viu ou não aquele livro, né, O Jogo Interior do Tênis, do Timothy Gallwey. Ele é considerado o pai do coaching. Então, ele era um treinador de tênis e ele foi desenvolvendo algumas teorias e algumas técnicas com os seus alunos, com os seus treinandos ali, que começaram a dar muito certo. E, consequentemente, isso acabou se expandindo para as empresas, para as corporações, e hoje o coaching começa a voltar para o esporte, mas essa ideia, essa ideologia também surgiu lá atrás, dentro do próprio esporte. Foi meio que sendo desenvolvido exatamente para dentro da área esportiva. E ele fala muito de uma parada muito louca, que é o jogo. Ele fala que existem dois jogos: o jogo externo e o jogo interno. O jogo externo, que ele fala que envolve o ambiente, envolve as pessoas com as quais você vai estar jogando, que você vai estar treinando, por exemplo, que você vai estar se relacionando, e o jogo interno, que é de você contra você mesmo. Então, nesse sentido, quando ele fala que esse é o seu maior adversário. Então, o coaching, ele foi surgindo ali exatamente para trabalhar com esses alunos que ele possuía, para que eles conseguissem ali desenvolver toda essa parte do jogo interno, né? As inseguranças, os medos, o medo de errar, e assim foi surgindo, foi trilhando essa jornada dentro do coaching. Se você para pensar, o coaching ele é um especialista de desenvolvimento humano e ele acaba dominando as técnicas tanto específicas para lidar com cada tipo de situação. Então ele tem ali o seu preparo, ele tem ali as suas técnicas, as ferramentas. Então se você vai chamar, por exemplo, um técnico de televisão para ir na sua casa, esse técnico ele possui ali as ferramentas e as técnicas para que ele consiga solucionar o seu problema. O coaching esportivo, o treinador mental, ele vem muito nesse sentido também. Então, ele tem as técnicas e as ferramentas que vão ajudar você a conseguir atingir o que você está buscando. E eu falo que é como se fosse uma casa. Você começa a construir a casa, ela já não nasce pronta, você não começa a construir pelas paredes ou pelo telhado. Você precisa começar pela base, pelo alicerce, pelo que você muitas vezes não está vendo. E aí é o que você vai estar vendo aqui hoje também. Porque daí você fala, Douglas, mas você não estava falando que a ideia era ajudar a definir, entender e saber qual é o melhor treinador mental para estar junto, qual é o cara que mais vai poder me ajudar? Sim, e é isso que eu quero estar trazendo para você. Mas primeiro é interessante você entender essa base também, da onde surgiu, por que surgiu, qual que é o intuito desse treinador, para que verdadeiramente ele possa te ajudar também nesse sentido. Porque senão, caso contrário, você pode ficar perdido e isso pode acabar te atrapalhando também nesse momento de escolha. E aí,
Você já parou para pensar como que o coaching esportivo ele pode te ajudar? Como que o treinador mental pode te ajudar? Um ótimo dia, Paty, tudo bem? Como que você está? Maravilha. Então, como que esse treinador mental ele vai poder te ajudar? Ele vai poder te ajudar na definição dos seus objetivos esportivos. É muito comum dentro do esporte duas coisas que acontecem. Tanto os atletas, os treinadores, eles têm amor por aquilo que eles fazem. E aí eles falam, porra, quero viver do esporte. Só que quando ele chega para viver do esporte, muitas vezes ele não tem os objetivos muito bem definidos, não sabe muito bem o que ele está buscando, às vezes não tem objetivos traçados nem para daqui 3 meses, nem para daqui 4 meses, simplesmente ele está indo lá e fazendo. E outra situação é que eles focam muito na técnica, e isso já aconteceu muito comigo também. Então, pô, preciso treinar mais, preciso desenvolver minha parte técnica, preciso desenvolver essa habilidade aqui, mas esquecem de outros fatores que acabam rodeando o esporte, que acabam rodeando o mundo esportivo, que são fundamentais também. De um deles é saber fazer bem essa gestão, principalmente quando você está começando, que você não vai ter um empresário para te ajudar, que você não vai ter uma equipe mais robusta para poder fazer aquilo que talvez mais para frente não vai ser o seu papel. Mas nesse momento, principalmente quando você está começando, saber definir muito bem os seus objetivos e as suas metas dentro do esporte para a sua vida ajuda a ter uma clareza muito grande para você conseguir acelerar os seus resultados. Porque senão, caso contrário, às vezes você vai ficar perdido. Você vai aqui, daqui a pouco você vai ali, daqui a pouco você está fazendo outra coisa, então e está fazendo coisas que não tem nada a ver com o que você está buscando dentro do esporte. Vai fazer você ficar rodando igual uma barata tonta. Então, nesse sentido, definir muito bem essas metas claras, definir muito bem os objetivos, é um papel que esse treinador mental ele vai te ajudar. E isso já ajuda na sua mentalidade também, porque abre espaço para muita coisa que às vezes é igual um quartinho de ferramenta. Você está ali no emaranhado todo ali, está uma bagunça geral e você não sabe nem por onde começar. Então, o papel desse treinador mental vai ser te ajudar nesse sentido também, a clarificar as coisas e falar o que você vai precisar usar, o que você não vai. Então, ele vai te ajudar a entender isso, certo? Consequentemente, você acaba tendo o quê? Mais foco. Você com mais foco, cara, você vira um leão para fazer aquilo que você está buscando. Você vai entender realmente qual é o seu comprometimento, por que você está buscando o que você vem buscando. E isso ajuda a lidar muito bem com os seus resultados e acelerar esse processo. Junto disso, um outro papel desse treinador mental é ajudar você a lidar com os medos e com as incertezas, com as inseguranças que podem aparecer na jornada. Pô, será que eu sou bom o suficiente? Pô, mas se aquele cara estiver lá no dia do jogo? Pô, e se eu não conseguir fazer tal coisa dentro da luta? Pô, e se eu não conseguir lidar bem com os meus alunos, não conseguir passar todo o conhecimento? Então, o treinador mental, desde a definição dos seus objetivos, ele vai te ajudar a olhar para o interno. Então, é aquele jogo interior de novo. Então, assim, o que você treinou bem, o que você fez bem, de que forma que você fez. Então, ele tem um papel muito grande nesse sentido. É de lidar realmente com esse treinamento mental. Um outro ponto que é no desenvolvimento também daquelas competências esportivas que você não vem conseguindo desenvolver, ou que você não vem conseguindo fazer, ou que você ainda não tem. Existem questões que às vezes você não está vendo, que você não consegue de forma alguma entender o porquê que não vai. Certa vez eu atendi um atleta que ele já tinha tentado fazer de tudo, já tinha tentado fazer de tudo mesmo uma determinada jogada, um atleta de vôlei, e aí toda vez ele fala, cara, essa jogada não entra, eu já fiz tudo na parte técnica, já fiz tudo no físico, melhorei o físico, busquei melhorar a velocidade, mas toda vez que eu quero colocar uma bola sem força, a bola vai com força. E dentro do coaching esportivo, eu trago muito comigo a questão da PNL também. Então, quando ele me falou assim, ó, eu quero trazer uma bola sem força, ela vem com força. Seu cérebro ele não vai entender o sem ou com, ele só entende força. Então, todas as vezes que ele queria colocar aquela bola, ela ia sempre com força. Eu perguntei para ele, o que você pode fazer diferente aí na forma de pensar essa bola sem força? Quais são as características dessa bola sem força?
E aí ele foi falando para mim, ele falou, pô, é uma bola cadenciada, é uma bola técnica, é uma bola mais leve, por exemplo. E aí, naquele momento, caiu uma ficha para ele. Ele falou, caramba, cara, é diferente a gente pensar nessa bola. E aí, quando ele começou a aplicar isso nos treinos dele, a forma de pensar a jogada dele, tudo começou a mudar, tanto a parte física e a parte técnica daquela jogada. Por quê? Não estava só simplesmente no treino, mas a forma como você pensa e age, a forma como você vê o ambiente. Então, um simples fato fez total diferença. Ou seja, ele desenvolveu uma nova competência que ele não vinha conseguindo fazer. E não foi nem no treino dele lá, foi fora, foi aqui, ó, na questão de pensar. Então, esse coaching, ele pode te ajudar nesse sentido. O coach esportivo, treinador mental, ele vai te ajudar nesse sentido. Beleza? Consequentemente, quando a gente fala de treino mental, ele vai te ajudar também na questão da inteligência emocional. Então, lidar com vários fatores, olhar de uma forma sistêmica, por exemplo, a sua vida, ajuda você a entender pontos que talvez estejam te sugando energia que não está deixando você performar 100% na sua carreira, no que você está buscando dentro do esporte. Então, se não resolver questões familiares, de relacionamento, financeiros, por exemplo, vão atrapalhar o seu desenvolvimento esportivo, a sua parte física, a sua parte técnica. Você não vai estar com a cabeça 100% focada no que você está buscando dentro do esporte. Então, saber lidar com essas situações, você entender a sua inteligência emocional, por exemplo, e esse cara ele vai ter esse papel, te ajudar nesse sentido. Ele vai dar o suporte, ele vai dar o apoio também, por exemplo, na tomada de decisão. Ou seja, um atleta esses dias também entrou em contato e falou, eu recebi uma proposta X, eu tenho mais isso para fazer, e agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Pô, ele já tinha os objetivos definidos, mas no meio do caminho apareceu uma outra coisa. Pô, mas o outro também é bom, e agora, o que eu faço? E aí, nesse momento, eu perguntei para ele, falei, o que você ganha e o que você perde se você continuar no mesmo caminho que você está? O que você vai ganhar, o que você vai perder? Lista. E agora, o que você ganha e o que você perde se você pegar esse outro caminho? E aí, nesse sentido, foi uma tomada de decisão também, mas eu não falei o que ele tinha que fazer. Simplesmente, eu ajudei ele nessa tomada de decisão. Então, quando ele olhou, ele ponderou um ou outro, ele falou, porra, isso me ajudou bastante, me clarificou muita coisa. Então, agora eu já sei qual é a decisão que eu tomo, porque é como se fosse uma balança. Qual que tem maior peso, o que pesa também, não é só a questão esportiva, mas tem família, relacionamentos, dinheiro, por exemplo. Então, existe esse apoio nesse sentido. E, consequentemente, uma consequência disso tudo é a melhora da performance, a aceleração dos resultados. Então, aquilo que às vezes ia demorar muito mais tempo para alcançar, quando você sabe qual é o caminho certo que você tem que seguir, eliminando as distrações, você tem um caminho livre pela sua frente e você sabe como você seguir. É como se esse profissional, como se esse treinador mental, ele te ajudasse com um GPS na mão e um GPS muito preciso. E aí ele vai te ajudar a acelerar todo esse processo. Certo? Então, você deve pensar assim, Douglas, mas como que eu escolho esse cara? O que eu preciso saber desse profissional também, desse treinador mental, para eu saber qual é a melhor escolha que eu tenho que tomar, certo? Maravilha. Então vamos lá. Hoje, um acesso muito fácil que vocês têm, por exemplo, são as redes sociais. Então vocês estão aqui comigo hoje dentro das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Então é uma forma de primeiro você entender, ver lá quais são as publicações desse cara, qual é a consistência, qual é a constância dele. Então isso é uma forma de você entender como que ele se comunica, de que forma que ele se comunica, se você já gosta da forma dele falar. Às vezes você está aqui me assistindo, você fala, pô, eu gosto da forma como o Douglas fala, eu gosto da forma como ele coloca algumas coisas, pô, seria interessante, pô, outro profissional também, outro treinador mental, pô, esse cara aqui é legal, esse cara é bacana. Então você tem que ir entendendo e vendo.
Mas é muito importante tomar esse cuidado. Não dá para se basear primeiro só olhando também pelas redes sociais. Entrar em contato vai ser muito importante, bater um papo. E se você for ver, hoje, cada vez mais, vai se formando cada vez mais profissionais dentro da área do coaching, por exemplo, e aí esses caras vão indo cada um pouco para uma área. Mas é um mercado que está crescendo, então tem que tomar muito cuidado. Então, se você for ver hoje, dentro das próprias redes sociais, cada anúncio ali, daqui a pouco você vai ver alguém te prometendo alguma coisa, um mental coach, um treinador mental. Então, ter esse cuidado é, é, é muito importante. E quando você para pensar, quando você vai vendo, o mercado ele promete hoje muitos ganhos, né? Ganhos estratosféricos, por exemplo. Então isso acaba atraindo muita gente também para dentro do mercado do coaching. Infelizmente, muita gente despreparada também dentro dessa parada para saber lidar com um profissional do esporte, com outros profissionais de outras áreas também. Não é simplesmente fazer uma formação e daqui a pouco você sai de lá e fala, pô, agora eu sou coach, eu vou ajudar um monte de pessoas. Pô, legal, tem um propósito dentro disso. Mas envolve também o desenvolvimento de técnicas e habilidades, de você buscar novos conhecimentos, de você trazer, junto da sua bagagem também, colocar conhecimentos que vão ser importantes para a sua jornada. Um deles é você ir lá e praticar também, é você ir e ter mais horas de coaching esportivo aplicado, mais experiência também e, consequentemente, conhecimentos, buscar aquilo que é importante para você dentro do que você quer dentro do esporte, por exemplo. Então, eu escolhi o coaching esportivo porque eu tenho uma afinidade com o esporte, eu amo o esporte, mas não adianta também só fazer uma formação. É como, por exemplo, dentro do jiu-jitsu. Não adianta você chegar e falar assim, eu faço jiu-jitsu, eu sou lutador de jiu-jitsu, e vai ficar o tempo todo na faixa branca. Se você não treinar direito, se você não tiver consistência, se você não ir lá nos treinos, testar, ver o que funciona, não vai adiantar. Então, se você quer chegar à faixa preta, você tem que ir lá e praticar, você tem que ir lá e fazer, cara. Então, essa parada é muito nesse sentido também. Você tem que ir lá e continuar praticando, buscar novos conhecimentos, novas habilidades. Isso é o que vai fazer você criar essa consistência, a constância que você quer dentro do esporte. Então, isso é muito importante também. Você vê o quanto que o coach que você está buscando, o quanto que ele tem evoluído, o quanto que ele pratica, o quanto que ele se desenvolve. Isso vai ser muito importante. E outra, existem profissionais excelentes também dentro do esporte, vamos dizer e convenhamos. Tem caras faixas pretas aí muito bons no que eles fazem dentro do treinamento mental, não tem como negar isso. E o mercado ele não é de um só. Então, você não tem uma só farmácia dentro do estado inteiro, dentro da sua cidade. Você tem várias ali que são, que competem, digamos, entre si, mas que têm profissionais para todo mundo, tá? Então você não consegue se desenvolver sozinho também. Então é importante ter outros caras bons levando o seu mercado adiante também. Senão de nada vai adiantar. Se não tiver muita gente, alguma coisa errada tem também. Não é muita gente, mas se não tiver qualidade. Se não tiver qualidade, não vai adiantar. Então, no que a gente acaba formando também dentro da Academia Mente Campeão, são esses os cuidados que a gente toma. Formar profissionais também que possam ir lá e fazer as coisas acontecer no treinamento mental. Realmente profissionais que possam contribuir com outros atletas, com outros treinadores, com os seus alunos, por exemplo. Mas beleza, se eu estou falando tudo isso para você, falando como escolher, né, esse profissional, o que ou quais são as características de um ótimo treinador mental? Quais são as características de um bom treinador mental? Por exemplo, esse é um cara que faz muitas perguntas, faz perguntas acertadas e dá feedbacks muito pontuais e precisos. Então você pode analisar por isso também. Beleza?
Então, o papel do coaching é fazer muitas perguntas. Então, o porquê que você está assistindo esse momento aqui, o porquê que o coaching esportivo é importante para você, ok? Um outro ponto que é fundamental é entender que o coaching, ao mesmo tempo, dentro desse papel, o treinador mental, como que ele vai te ajudar? Ele não vai tornar esse processo, esse trabalho, esse programa de coaching esportivo, ou quiçá o nome que cada profissional dá, doloroso. Tem que ser algo motivador também, que tenha um porquê no que você está fazendo, que tenha um porquê no que ele está fazendo também. O porquê que ele é um treinador mental e o porquê desse processo. Isso vai te ajudar a entender. Porque se você vai vendo que é um processo doloroso, que você não tem vontade de fazer, e isso vai depender muito da característica de cada pessoa, da característica de cada coach. Tem gente que quer que ele pegue no pé mesmo. E o treinador mental, ele não é uma muleta também, tá? Não adianta esperar que ele vai fazer mágica, que vai sair algo mirabolante da cartola, que vai mudar os seus resultados da noite pro dia. Não vai acontecer, não é nesse sentido que as coisas acontecem, tá? Então, mas ao mesmo tempo ele é motivador, ele vai te ajudar a ir para cima, ele vai ajudar a entender, a desenvolver novas habilidades, novas competências. Ao mesmo tempo, é um processo que ele tem que ser livre, não pode ser uma coisa impositiva, por exemplo, do pai ou da mãe colocar o filho para fazer porque acha que ele tem que ser bom e o treinador mental vai ajudar, às vezes ele vai chegar bloqueado. Então, nesse sentido, ele acaba deixando livre também o processo, acaba tendo esse desenvolvimento nesse sentido. Um bom treinador mental, ele é flexível também, não é aquele processo engessado. Então eu falo que cada pessoa ela é única, cada pessoa tem as suas características. E você entender isso, você vai extrair o melhor de cada um. Mesmo que seja individual ou um grupo, às vezes está desenvolvendo uma equipe, mas mesmo assim, esse cara ele consegue entender quais são as características e habilidades de cada um, extrair o melhor que cada um tem ali. Uma coisa que é muito importante, ele entrega resultados. Não é só a jornada, mas é uma pessoa que ajuda você a resolver os problemas também, que ajuda a atingir os seus objetivos e verdadeiramente acelerar os seus resultados. Então eu posso dizer que, citando muito pouco, mas nós temos atletas que tem um atleta que em menos de um mês ele estava dando aula em 4 academias, ele nem vivia do esporte, que nem é o caso do Jorge, eu sempre falo esse caso aqui, mas dentro de um ano ele estava indo morar fora do país, viver do sonho dele, do esporte, viver no berço do que no berço do kickbox, por exemplo, no berço do Muay Thai. Então, tem atletas que, mesmo com a idade mais avançada, teoricamente, hoje moram fora do país e nem viviam do esporte antes também. Tem casos de atletas que em 2, 3 dias estavam com 2, 3 patrocínios. Então eu posso dizer que no nosso caso nós entregamos resultados. A Academia Mente Campeão, o Douglas de Siqueira, nós entregamos resultados. Isso é uma coisa muito importante para nós também, porque isso nos dá essa bagagem também, mas isso não acontece da noite para o dia. É treino, é criando testando novas ferramentas, vendo o que funciona, o que não funciona, o que falta. Eu falo que o que a gente faz hoje é trazer uma parada que não existe dentro do esporte, que não é ensinada dentro do esporte. Então, aquela lacuna, aquele buraco que impede com que o atleta ou o treinador se desenvolva dentro do esporte, é o que a gente acaba fazendo e desenvolvendo. Então, é um diferencial que a gente possui hoje também. Mas isso sem contar outros profissionais que trazem coisas muito bacanas, muito legais aí também. Outro ponto para você levar em conta é a boa comunicação. É o quanto que esse treinador mental ele se comunica. Porque de nada vai adiantar você ir conversar com um cara que tudo bem que o coaching ele vai fazer perguntas, ele vai olhar, ele vai ouvir, mas se ele entrar mudo e sair calado, do que vai adiantar? Ou se às vezes a postura dele, a comunicação não verbal também, ele chega aqui,
meio moado, meio tristinho. Ou às vezes esse cara chega falando da vida dele também, como que tá, pô, isso daqui não tá legal, isso daqui não tá bom. Poxa, mas espera aí. Treinamento mental, o treinador é para quê? É para desenvolver o atleta, o aluno. E ele está fazendo ao contrário. Então, tem que ficar ligado nisso. O compromisso também. Isso é muito importante, é estar comprometido com o desenvolvimento da carreira do atleta, do aluno, do treinador. Isso vai fazer com que ele entregue mais resultados e isso traz resultados para ele, por exemplo. Faz sentido? Todos esses casos que eu acabei citando para você aqui são cases de sucesso, por exemplo, que funcionaram e deram certo. Então eu falo que assim, o resultado do atleta, do treinador, é o meu resultado. Faz sentido? E isso é o que vai fazendo com que você vá ganhando cada vez mais credibilidade, e assim você vai entendendo como poder escolher um ou outro, qual o melhor profissional para escolher, qual que é o que eu mais criei afinidade. Muito importante é esse profissional também seguir a metodologia. É ele seguir, é você entender que existe começo, meio e fim dentro desse processo. No começo eu bati um pouco mais de cabeça nesse sentido. E aí depois você vai, e aí é onde eu falo, é o treino e o jogo, é treino e jogo. Você precisa treinar, você precisa ir lá, fazer a parada acontecer. Senão, não vai. Beleza? É muito importante esse cara estar motivado e inspirado. De novo, é igual eu falei. Pô, os caras chegam moado, toda vez está sem energia, energia lá embaixo. Ao invés dele motivar, ao invés dele ajudar, ao invés dele desenvolver novas competências com o atleta, com o treinador, ele vai jogar esse cara cada vez mais para baixo. Então você tem que estar sempre buscando estar ali para cima. Logicamente, nem todos os dias você vai estar bem, mas você consegue controlar, entender e mudar a sua fisiologia. Se você muda a sua fisiologia, você muda os seus aspectos, por exemplo, de pensamentos, a sua forma de cognição, o seu emocional. Corpo e mente, eles estão interligados. O treinador mental, ele vai trabalhar muito bem a liderança também. Por que a liderança? Porque ele vai ter que saber conduzir, quais são os momentos disso, tem que estar muito bem preparado. Então, por isso que é importante seguir a metodologia. Se ele chegar fazendo qualquer coisa, de qualquer forma, ele acaba perdendo também a mão do negócio, às vezes acaba perdendo a sua liderança. E é ser muito resiliente também, porque um aluno, um atleta, ele vai mudar muito do outro. Um vai ter uma personalidade, o outro vai ter outra. É mais fácil de acessar um do que o outro. Um vai trazer alguns insights maiores de uma vez, outros vão ser mais difíceis e, cara, tá tudo bem, isso acontece, tá? A empatia, ela é primordial também para esse profissional, para esse treinador mental, não só a empatia, mas ela junto também com aquela questão da motivação, da liderança, para criar essa conexão. Senão ali de chegar tudo também, você acaba inibindo ali o atleta, o treinador. Então, tomar muito cuidado nesse sentido. E, consequentemente, como que você sabe a característica de um ótimo treinador? É que ele sabe se vender, ele sabe se promover. Eu não estou falando que é um cara que vai chegar prometendo mundos e fundos, mas ele sendo verdadeiro com aquilo que ele faz, ele sabe mostrar os seus resultados, ele sabe se apresentar, ele sabe se comunicar e, consequentemente, você vai vendo que realmente aquele cara ele está falando a verdade, o que ele entrega, a forma como ele faz as coisas. Então, saber se promover também é muito importante, porque você não vai vender algo que você não conheça ou que você não goste, ou que você não acredite que vai entregar resultados. Confesso para você que no começo, quando eu comecei dentro dessa carreira de treinador mental, de coaching esportivo, juro que eu ficava meio reticente com algumas coisas. Falava, cara, será que funciona mesmo? E aí, conforme você vai fazendo, eu vi sendo aplicado em mim mesmo, eu fazendo comigo e tendo acesso também, sendo coach dentro de um processo de coaching, eu pude perceber que sim, funciona e dá muito resultado. Então, isso foi muito importante também nesse processo. E eu vou trazer aqui para você agora uma coisa que está engraçado, mas fuja também
desse tipo de profissional, por exemplo, desse tipo de treinador mental? Cara, tenha muito cuidado com aquele cara que fez uma única formação, que você não vê ele se desenvolvendo ou não vê promovendo nada, por exemplo, nas redes sociais ali. Ele parou, estagnou, e aí ele chega para você e fala: cara, sou treinador mental, quer fazer comigo? Sou um coaching esportivo. Pô, legal, bacana, mas é a mesma coisa. Você pega ali o faixa branca que treinou jiu-jitsu, aí parou por um tempo e ele fala: cara, vem cá que eu vou te ensinar a treinar jiu-jitsu. Você acha que vai funcionar? Você acha que vai dar resultados? Então é muito importante saber se esse cara domina mesmo a parada, beleza? Aquele que promete mundos e fundos, cara, sai fora, corre desse cara, toma muito cuidado. Então vai buscar a procedência, vai saber se é verdade. Sabe aqueles que também surgem com propostas muito fora da realidade, prometendo algo mágico, prometendo uma transformação estratosférica, conforme eu disse logo no começo? Toma muito cuidado com isso. Não existe fórmula mágica dentro do esporte. Também não vai existir aquela aceleração de resultados da noite para o dia, resultados de 300, de 500%. Então toma muito cuidado com esses caras. Para você ter uma ideia, dentro de todos os estudos que nós estamos realizando dentro da Academia Mente Campeão, o que a gente pode notar é que os ganhos de crescimento, de aceleração de resultados, eles giram de 30% a 50% de ganhos ao final do processo. Até hoje a gente não encontrou nada maior que isso. E por que que isso acontece? Porque você consegue ter um maior equilíbrio na sua vida como um todo, que foi onde a gente acabou medindo todos esses resultados. Toma muito cuidado com esses caras que querem buscar clientes muito fáceis também. Toma muito cuidado com aquele cara que não está se desenvolvendo e não tem um mentor junto com ele também, que não tem alguém que ajude ele dentro desse norte. Sabe aquele cara que também quer fazer tudo ao mesmo tempo? Pô, você faz coach de finanças? Faço. Você faz coach de vida? Faço. Você faz isso? Faço. Então toma muito cuidado com esse profissional. É muito importante você saber se ele tem um nicho muito bem definido, se ele tem uma identificação com aquele nicho. Beleza? Uma pessoa que nunca praticou esporte, que não gosta de esporte, chega e fala: pô, você é coaching esportivo. O cara ele precisa ser especialista daquela área? Não necessariamente. Mas quanto mais afinidade ele tem, maior a probabilidade dele conseguir te ajudar nessa aceleração de resultados. Ele não precisa ser um especialista, ele não precisa dominar daquele assunto, mas ele tem que dominar as técnicas do treinamento mental. Mas quanto mais afinidade, melhor. Toma muito cuidado com esse cara que não é consistente dentro da sua jornada, que some aparece, daqui a pouco ele está ali, daqui a pouco ele some, você não está vendo o que ele está fazendo. Então toma um cuidado com esse cara. E toma um cuidado com aquele cara, como eu já disse, que não passa uma energia muito boa, que não passa uma energia legal. Se você não se comunicou, se você não se conectou, tenha muito esse cuidado, tenha isso em mente. Então, para você ter uma ideia, quem realmente escolher, Douglas? O que eu posso fazer para tomar a decisão acertada na hora de buscar um treinador mental ideal? Então, tenha muita calma, não vai na ansiedade, não vai agindo por impulso. Primeiro que aparecer, você vai lá e faz. Eu estou falando isso não só por mim, às vezes você pode olhar e falar: cara, eu quero fazer com o Douglas. Toma muito cuidado. Pesquisa outras pessoas também, vê o que você está buscando, qual é o seu intuito, a pessoa que você mais se identifica. Então, tenha calma na hora de escolher. Vai lá, pesquisa o mercado, entende o mercado, vai ver se essa pessoa tem um site, como que ela se comunica nas redes sociais. Pensa sobre o que você está buscando dentro do coaching esportivo, se é realmente isso que você quer e a importância do treinamento mental para você. Então, quais objetivos você está buscando com isso? Quais resultados você pensa em alcançar? Consulta pessoas conhecidas suas que talvez já tiveram uma oportunidade, uma vivência junto com esse profissional. E até se você puder, marca, se esse cara te oferecer uma sessão experimental, por exemplo, sensacional, porque é uma forma de você conhecer, é uma forma de você entender se realmente é o investimento que você quer fazer
para a sua vida, para a sua jornada dentro do esporte. Avalie as possibilidades que vão surgindo para você, que vão aparecendo também. O que você está buscando? Peça para essa pessoa te apresentar uma proposta de trabalho. Sim, exatamente. É isso que eu faço muito hoje. Então, tem muita gente que às vezes fala, cara, tem um projeto assim, assim, assado. O que você pensa? Cara, me apresenta o projeto. Me dá por escrito isso. Então, até os atletas que a gente treina também nessa questão do treinamento mental, nós indicamos muito isso, de ter ali a sua proposta pronta. É um currículo? Não necessariamente um currículo, mas você precisa ter o seu portfólio da sua carreira. O treinador é a mesma coisa. Vai lá buscar, saber se esse cara tem as suas redes sociais, verifica antes. Tenha bastante cuidado nesse sentido. E aí você pode ter critérios para você avaliar quem você vai escolher. Faz sentido? E aí não adianta também você cruzar os braços e achar que depois que você tem um treinador mental, que você tem um coaching esportivo, os resultados vão acontecer. Muito pelo contrário, seja você a sua mudança. Não fique esperando que o outro te mude. A mudança ela vai partir de você. Eu ou outro treinador mental, o papel vai te ajudar a entender e a buscar quais são as mudanças que devem realmente ser feitas. Beleza? Mas primeiro, seja você a mudança. Então aí sim esse cara vai poder te ajudar a ter esse norte também. Ok? Muito importante então é ter clareza do que te motiva a estar buscando o treinamento mental, a estar buscando o coaching esportivo. Pensa que existem muitos profissionais excelentes, então você tem aí como tomar uma boa decisão, mas toma uma decisão ponderada. Como também existem os coaches, os treinadores mentais que são medianos, que são inconstantes, que são inconsistentes. Isso pode acontecer, faz parte de toda a profissão. Pode existir o médico ali que não continuou estudando e foi seguir outra carreira, tá tudo bem. Pode existir o arquiteto que não buscou se desenvolver. Pode existir o lutador que sempre vai ficar na faixa branca. E tá tudo bem, se para ele tá tudo bem, legal. Mas quem vai ser referência? Se você for buscar alguém para dar aula, você vai buscar o faixa preta ou você vai buscar o faixa branca? Então é nesse sentido que tem que existir a sua tomada de decisão. Beleza? Então fica muito ligado nisso, que vai te ajudar no seu processo também de desenvolvimento esportivo e no seu desenvolvimento pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Nós estamos aí nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Maravilha? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e um ótimo dia, galera. Até mais.